grupo que se consolidou nas manifestações pedindo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, o MBL, agora tem um partido político. O Missão teve seu registro aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral no começo de novembro e já tem planos ambiciosos para as eleições de 2026. Renan Santos, que é presidente do partido e uma das principais lideranças do MBL, se apresenta como pré-candidato à presidência da República pela legenda. Integrantes do MBL que já estão na política, como o deputado federal Kim Kataguiri, hoje no União Brasil, afirmaram que vão aproveitar a janela partidária em 2026 para migrar para o Missão. Levando em conta a história e a atuação do MBL, o que podemos esperar do Missão na disputa eleitoral do ano que vem? O partido pode atrair o eleitor conservador desiludido com o bolsonarismo e pode se tornar uma força importante da direita junto aos jovens? Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista. As eleições do ano que vem vão contar com um novo partido político, o Missão, partido do MBL. Essa é a 30ª legenda em atividade no Brasil hoje. E para falar sobre esse novo partido, eu converso com a cientista política Tatiana Chicarino. Tatiana, obrigada por participar novamente aqui do BDF Entrevista. Eu que agradeço, Raquel. Bom, eu fui entrar no site do Missão para conhecer melhor as propostas do partido, para ter mais elementos aqui para a nossa conversa, e duas coisas me chamaram muito a atenção. A primeira é que quase não há informações sobre o que eles de fato defendem, quais são as propostas do partido. E outra coisa que me chamou a atenção é que no pouco de informação que tem, aliás, não tem nenhuma menção a liberalismo, que sempre foi, né, a pauta aí do MBL. Tem um gráfico ali que mostram os 9 valores do partido, que são coisas bastante genéricas, e só duas acho que tem alguma coisa a ver com liberalismo, que são respeito à responsabilidade fiscal e fim dos privilégios do funcionalismo. E aí eu te pergunto, essa falta de informação e essa ausência da expressão liberalismo é algo deliberado? Bom, a gente não tem como saber exatamente como foi construído, né, esse texto de apresentação do novo partido aí do MBL, o Missão. Mas, de fato, nos chama atenção, visto que o MBL, a sigla, né, Movimento Brasil Livre, tem o liberalismo, um tipo específico de liberalismo, então a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, como uma das suas principais pautas ali desde junho de 2013, mas com muito mais acento, né, com muito mais mais ênfase sobre um tipo específico de liberalismo, quando das manifestações pelo golpe da presidenta Dilma Rousseff, como foi apresentado aqui no início. Então, o MBL, a despeito de ser um dos principais movimentos políticos desse período, ele não foi o único. E o fato dele ser o mais conhecido hoje, ter fundado um partido, tem a ver com uma série de questões ali nos anos 2014, 2015. Poderia ter sido de outra maneira, então, Revoltados Online, que era um movimento também bastante importante, o Nas Ruas, depois vem para a rua, que era conduzido pela Carla Zambelli, também um movimento bastante importante. E o Liber, então, já teve uma tentativa de construção de partido político com essa tônica do liberalismo ali também nesses anos que eu mencionei, e o MBL acabou sendo mais conhecido porque essas forças do campo, que na verdade a gente está falando de liberalismo, mas o correto seria a gente falar de um neoliberalismo bastante acentuado, né, um neoliberalismo bastante radical. Se aproximaria um pouco do que, com diferenças, obviamente, estou falando aqui de uma aproximação mais para um entendimento do que é a pauta do Javier Milei, atual presidente da Argentina. Então, ali teve uma tentativa de vários grupos de se consolidarem, alguns como partido político, ou integrando o partido político, hackeando alguns partidos políticos, e o MBL vai ter uma força por algumas questões. Uma delas é por conta de uma presença muito forte nas redes sociais e uma atuação de alguns líderes. O Renan é um deles, mas também o Kim Kataguiri, e conseguindo fazer com que alguns de seus membros fossem eleitos com uma eleição, com uma votação bastante expressiva.
Uhum. Eu estava vendo um podcast outro dia com a Caroline Sardá, e não sei por que eles entraram no assunto MBL, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou: eu não sei o que o MBL defende, eu só conheço o modus operandi. Porque realmente é um movimento que se consolidou muito mais por ações espetaculosas do que realmente por pautas concretas, né? Bom, no início eles até tinham, então ali se a gente pegar 2014, 2015, quando a gente tem uma reconfiguração do campo da direita, a gente tem, o MBL traz algumas pautas que são um pouco mais definidas, e eu estou falando desse neoliberalismo radical, então é contra o Estado, de políticas públicas destinadas à população, então tudo deveria ser a partir do mercado, a meritocracia. Então, esses valores e pautas ligados ao neoliberalismo radical estão, sim, no cerne do que foi o MBL. É claro que com a ascensão da extrema-direita, o MBL também vai se aproximar dessa extrema-direita, e a extrema-direita, e aí a gente está nomeando a extrema-direita no Brasil como bolsonarista, mas não se reduz ao bolsonarismo, embora o bolsonarismo seja uma força hegemônica no campo da extrema-direita, mas o MBL vai se aproximar também num certo pragmatismo, uma tentativa de com que algumas de suas lideranças fossem eleitas, e assim foram, né? O Kim Kataguiri é um deles, né? Um dos mais importantes, influentes deputados federais com uma votação bastante expressiva. Então tem essa aproximação, né, com a extrema direita. Então há uma confluência ali nesses anos 2014, 2015, 2016, 2017, até culminar na eleição do Bolsonaro, de uma ultradireita que o MBL faz parte, com uma extrema-direita que sim, aí tem elementos conservadores do ponto de vista dos costumes, que já tem uma presença de valores religiosos também muito grande. Então, a gente vai ver essa amálgama acontecendo. Inicialmente, movimentos como o MBL, o Liber, eles se constituem mais como essa ultradireita, essa direita que está alicerçada no neoliberalismo radical. E depois vai se amalgamar por um pragmatismo, mas não apenas pragmatismo, né? Tem pragmatismo, mas também tem intenções políticas, um pragmatismo eleitoral. E aí a gente vai ver isso se constituindo no âmago do bolsonarismo e dessa extrema-direita. Né? Então, no Brasil, às vezes a gente ouve falar no senso comum de que é incoerente se dizer liberal na economia e conservador nos costumes, mas na verdade não é. Né? Então, quando a gente pensa a construção do neoliberalismo no Brasil, o neoliberalismo no Brasil ele tem em si uma moralidade que é muito forte, né? Alguns autores vão trabalhar muito bem isso, como o Andy Brown, que é uma autora importantíssima no campo do neoliberalismo. Então, a moralidade do neoliberalismo, ela é conservadora e ela é contra pautas que a gente nomeia como pautas progressistas, que são pautas, na verdade, de ampliação de direitos, né? Uhum. E o MBL ele deu meio um cavalo de pau nessa questão, né? Porque no início tinha uma vontade de vender a imagem de uma direita descolada. E aí, quando teve aquela polêmica do Queer Museum, que acho que foi em 2017, aí o MBL foi por uma cruzada moralista, né? Pelos valores da família cristã, que até então não aparecia eh, no movimento, né? Mas também eles aproveitaram essa oportunidade para se, é, se colocar uma importância, né, ao grupo novamente. É exatamente essa amálgama que eu estou falando, né? Então, se no início a gente via que as pautas elas estavam muito mais ligadas, né, a essa ultradireita, a esse neoliberalismo radical, a gente vai ver a associação. Então, não é largar uma coisa, é associar com outra, né? Que é essa radicalização também do ponto de vista dos costumes. Então, tudo aquilo que está ligado a pautas relacionadas a gênero, a sexualidade, a questão racial, elas passam a ser tratadas como identitárias. E, na verdade, quando a gente fala de pautas identitárias, tudo aquilo que é
que é passível de disputa no campo político é a identidade, né? Então, a gente fala de identitarismo, a meu ver, de uma forma muito equivocada, como se identitarismo fosse questão de mulher, fosse questão de negros, fosse questão de pessoas LGBTQIA+. E, na verdade, a gente está falando de, por exemplo, né, uma identidade que é uma identidade que tem uma hegemonia muito grande no campo da política, que é uma identidade alicerçada, né, no patriarcado, está alicerçada na branquitude. Então, isto também é identidade. O fato de não ser tratada como identidade, na verdade, é uma construção hegemônica, né? Uma construção de poder, né? De estabelecimento de diferença de poder. Então, isso é muito importante. E o MBL ele vai fazer essa mudança, ou na verdade não é exatamente uma mudança, mas vai incorporar, né, essa cruzada moralista, porque na verdade a gente tem ali um contexto em que isso fazia sentido e dava repercussão e dava visibilidade, dava legitimidade dentro de um campo que estava se constituindo na extrema-direita. Então, a extrema-direita ela sempre existiu no Brasil. A gente não pode esquecer que a gente viveu uma ditadura longuíssima, né, de 64 a 85, que, né, foi conduzida por quem? Pela extrema-direita, porque a extrema-direita é fora do que a gente entende como democracia representativa, liberal, enfim. A extrema-direita que conduziu, né, processos ditatoriais no Brasil. E a extrema-direita, claro, que sempre um conceito relacional, tá, Raquel? A gente sempre tem que olhar em relação à esquerda, e pensando sempre o contexto histórico. Mas o fato é que eles vão incorporar isso, porque naquele momento, né, pós-golpe à presidenta Dilma Rousseff, com a Lava Jato, né, fazendo terra arrasada na política, e pegando instituições políticas, né, de uma forma que, para a opinião pública, para os eleitores, isso passava a ser um fator de desconfiança em relação à política. Então, a gente vai ver a antipolítica, eu não gosto dos políticos, e aí sim a emergência de um outsider como o Bolsonaro. Então, é dentro de todas essas condições que o MBL vai incorporar, né, essa pauta da extrema-direita, do conservadorismo, da cruzada moral, da moralização da política. Então, isso é muito importante, né? E alguns dos elementos que você disse no início, de que estão ali na apresentação desse Partido Missão, eles estavam, por exemplo, na Constituição do Partido Novo, né? Então, também para a gente ver que, vez ou outra, algum partido, né, que tem essas pretensões, né, eles aparecem, né, essas tentativas, né, de ser um partido que tenha viabilidade eleitoral. Uhum. E Tatiana, o Renan Santos, que é o presidente do Missão e já é pré-candidato à presidência, né, presidência da República no ano que vem, ele tem participado de podcasts, dado entrevistas, ele tem focado muito na questão da segurança. A impressão é que ele quer se vender como um Bukele brasileiro. Ele chegou até a falar que as pessoas querem encarceramento em massa. É também uma estratégia nesse momento em que a violência é uma preocupação, que a gente está vendo o crescimento das facções criminosas, né, as facções entrando nos interiores do Brasil. O MBL, o Missão, está pegando carona nessa preocupação também? Pois é, então, na ausência de um conteúdo programático, né? Então, a gente está falando de construção de um partido que vem de um movimento político que teve, sim, bastante força, não, às vezes não toda a força que se imagina, né? Porque, de fato, quando os integrantes do MBL dizem o que querem, né? O que querem expressar, o que querem, como eles querem ser vistos. Mas eles tiveram, né, um certo protagonismo nesses anos ali que antecederam a eleição do Bolsonaro. Mas não tem um conteúdo programático, né? Então, quando a gente fala de partido político, aí eu já entro no Bukele, não vou esquecer, quando a gente fala de partido político, não é simples, né, a construção de um partido. Embora no Brasil a gente tenha muitos partidos, então hoje a gente tem aproximadamente aí, com algumas fusões, enfim, 25 partidos. No Congresso a gente tem 16, né, porque também temos que pensar essas fusões, né, e as federações. Então, a gente tem um número grande de partidos políticos no Brasil.
Mas não é simples você criar um partido, ainda mais um partido que tenta se diferenciar dos partidos existentes, né? Então, quando eu dei o exemplo do Novo, o Novo veio como essa promessa, né, de fazer uma nova política com gestão e etc., e não deu, né, não conseguiu se tornar um partido viável do ponto de vista eleitoral. Então, o número de representantes novo é muito, muito baixo. Aí a gente tem partidos políticos que são partidos fisiológicos no Brasil, que eles não têm, né, tanta repercussão eleitoral, mas eles têm já um fisiologismo instalado, acesso a fundo partidário e fundo eleitoral, que faz com que eles consigam se manter, então também isso é muito importante. Mas o partido que se diferencia do fisiologismo é um partido que precisa trazer, né, de forma clara um programa de partido, o que ele quer ser. E para que seja um partido né, que se diferencie desse fisiologismo, ele precisa ser um partido que vai fazer a ligação, né, a mediação com, né, os representantes. Então, o que é um partido político? De forma bastante geral, né? O partido político é uma instituição que faz a mediação entre os representantes e os representados. Então, essa mediação, ela não é simples eu dizer, eu estou aqui enquanto partido e eu represento uma parcela da população. Isso precisa ser um processo de construção. Né? Então, quando a gente pensa em partidos políticos bastante relevantes, né, nos últimos anos, como o PT, como o PSDB, foram partidos que tiveram essa construção. O MDB, que já foi PMDB, também teve uma construção bastante longa, né? O PSB, enfim, outros partidos, mesmo partidos de direita, PL, são partidos que têm uma capilaridade, seja ela mais ou menos, né, essa capilaridade esteja mais ou menos na sociedade civil, a gente pode falar de elites políticas locais, enfim. O MBL, o Missão, até agora não conseguimos ver essa construção, né? Essa construção dessa mediação, dessa ligação entre representantes e representados. A quem eles vão representar? Não basta você viver de alguma coisa que aconteceu no passado. O fato é que o MBL não tem mais a mesma força que já teve. Mesmo as suas estratégias digitais, elas foram bastante inovadoras ali no início, né, desses anos que eu já mencionei, né, do golpe até a eleição de Bolsonaro, mas elas já foram incorporadas pelos outros partidos. Ela não passa mais a ser uma estratégia disruptiva do ponto de vista eleitoral, como já foi, né, ou de repercussão no debate público. Né, isso já foi, né, aprendido por outros grupos e por outras lideranças. Eles fizeram de fato algo inovador quando a gente fala de pautar a política. Então, quando a gente olha eles dizendo, né, sobre o Bukele, claro que tem a ver com esse contexto. Então, assim, vamos situar. O Bukele é um presidente da extrema-direita. Então, também, para a gente tirar isso de conservador, não, a gente tem que nomear o que são de fato. Por que é de extrema-direita? Porque instituições democráticas são abolidas ou ele passa por cima de instituições democráticas para fazer o que deseja, que é o encarceramento em massa. Então, em nome da segurança e por um temor que é legítimo, então a gente está falando de um medo que é legítimo, por quê? Porque de fato a gente tem um aumento da criminalidade, um aumento da insegurança, então isso é legítimo e isso deve ser tratado em termos de política pública. Não dá para, né, negar, isso é apenas narrativa de forma nenhuma. É algo que é legítimo, que é uma demanda da população. Agora, você pode lidar com isso de algumas maneiras. Uma delas é como o Bukele tem feito: encarceramento em massa, violação de direitos fundamentais, de direitos civis, direitos, enfim, de liberdade, de habeas corpus, de defesa e de tudo isso. Né? Então, a gente está falando de algo que é muito perigoso quando a gente fala de forma geral e mais especificamente aqui no Brasil, como nós já vivemos uma longa ditadura. Então, quando eles tentam se apropriar dessa pauta, é algo que eles já fizeram em outros momentos. É o que está chamando mais a atenção da população e que faz sentido dentro de suas práticas. Então, não é algo programático, a meu ver, é mais, né, surfar
digamos assim, em algo que é legítimo, que tem uma atenção da população e que está sendo pauta de debate. E aí faz sentido na história do MBL. Por quê? Porque o MBL ele é um movimento, se constitui como um movimento anti-institucional, então contra as instituições políticas como a gente já as conhece, né? Então, por menos Estado, e aí tem um quê, né, de autoritarismo nessa construção. Uhum. É, no site do Missão tem muito pouca informação, mas se entrar nas redes sociais dá para encontrar um pouquinho mais, né, de informação sobre o que eles defendem, quais são as propostas. E tem uma que apareceu, acho que foi no Instagram deles, que é justamente sobre o combate ao crime organizado. E está escrito que quem é membro de facção, os faccionados, não devem ter um processo criminal com ampla defesa, diversos juízes, Ministério Público, trânsito em julgado, etc. Ou seja, eles estão praticamente abolindo, né, o direito penal das pessoas serem julgadas de maneira justa, minimamente justa. Exatamente. Então, quando a gente pensa o que é a democracia, né? Ou que a gente ouviu falar muito nos últimos, né, meses por conta do julgamento de Bolsonaro e afins, contra o Estado democrático de direito, né? Então, o direito ele é fundamental, ele é que organiza, né? Claro que a gente pode discutir, né, o que é de fato legítimo ou não do ponto de vista do direito, né? E essa discussão ela é super legítima de ser feita, mas é a partir do direito que deve ser não pessoalizado, ou seja, independentemente de quem seja a pessoa. Então, isso é uma conquista histórica que a gente teve nos últimos anos, enfim, das décadas, né? Nem últimos anos, de que é a instauração de um Estado democrático de direito que diz o quê? Que a lei ela deve ser impessoal. Ou seja, né, independentemente de onde eu nasci, quem eu sou, eu devo ser julgada por aquilo que eu cometi, né, a infração que eu cometi. Mas o direito de defesa, esses são direitos fundamentais. Esse foi um dos primeiros a serem abolidos ali durante a ditadura. Né? Então, na ditadura, nós tivemos 17 atos institucionais, ou que a gente pode chamar de atos inconstitucionais, porque é contra a Constituição. Contra a Constituição como, né, não exatamente uma Constituição em si, mas um valor. Então, o habeas corpus, a defesa é eliminada em contextos autoritários. Então, o que eles estão tentando fazer é exatamente isso, né? Né, estão apregoando isso, é eliminar pilares de construção democrática que a gente demorou a construir, demora-se a consolidar no Brasil. Isso nem a gente pode dizer nem exatamente que está consolidado, porque o direito, o Estado democrático de direito, ele funciona em algumas localidades, em outras localidades não, né? O que a gente pode chamar de estado de exceção, que a gente viu recentemente acontecendo no Rio de Janeiro. Então, aí você fica dependendo de um autoritário que está no poder de dizer o que pode ou não pode ser feito e usando, né, a força para isso. Então, quando a gente pensa em Estado, o Estado, aqueles representantes que estão no Estado, eles detêm o controle da força física. O que é essa força física? Exército, polícias. E quando a gente. Só que eles não podem fazer o que eles desejam, o que eles gostariam, porque a gente tem uma série de leis, uma série de normas e também de valores democráticos que não deveriam ser rompidos, que não deveriam ser abolidos. E o que eles estão tentando dizer é exatamente isso: deixa para nós, para a gente decidir, a gente quem? Esse autoritário de plantão, esse autoritário que vai dizer o que deve-se e o que não deve-se fazer. Né? E isso pode gerar, em algum momento, uma certa tranquilidade na população, porque por achar, por vezes, que prender é resolver problema, mas o que acontece não é isso, né? Então, a gente vai ter, primeiro, a possibilidade de pessoas de cometer injustiças, né? Específicas, mais outra injustiça quando a gente pensa no Estado democrático de direito, além de, enfim, outros resultados possíveis,
como, né, o crime organizado estar no presídio e tudo mais, né, que a gente já viu. Então, tratar a segurança pública no Brasil, a gente tem que tratar a segurança pública de forma muito séria, pensando em termos de política pública e a partir de evidências, porque isso é muito interessante, né? Porque eles dizem muito, ele acusa o outro de ser ideológico, mas na hora de pensar em política pública é extremamente ideológico e não trata de evidências do que a ciência já trouxe, do que movimentos organizados, a sociedade civil já apontou como caminhos possíveis para não exatamente resolução de um problema, porque a gente está falando de um problema que é bastante complexo, mas de minimamente começar a tratar esse problema, né, nesses termos de política pública. Tatiana, o MBL ele se catapultou muito com esse uso da internet, né? A questão dos memes, de uma linguagem debochada e também com o confronto, né? Eles sempre foram muito de puxar treta, né? Com os seus adversários. O que a gente pode esperar desse modus operandi numa campanha política, num debate televisivo? Bom, isso é bem interessante, né? Porque quando a gente pensa em internet, a gente tem que lembrar de alguns momentos, né? Então, a internet antes das redes sociais, da massificação das redes sociais, é a internet plataformizada, que é a internet com essas redes sociais, né? Então, é muito diferente. É certo que alguns grupos demoraram a entender o funcionamento dessas redes, então esse é um ponto. E aí eu estou falando de grupos que estão situados no campo progressista, mas também é fato que essa internet plataformizada, ela tem incentivos específicos para conteúdos ligados a discurso de ódio, né, que vão gerar mais engajamento, que são sensacionalistas, que vão gerar indignação e, portanto, há uma afinidade, né, entre essa internet plataformizada e extrema-direita, porque também não dá para a gente falar assim, basta então seguir, né, esse manual que o campo progressista vai se dar bem nessa internet plataformizada. E essa internet plataformizada é o quê? É uma internet que tem algumas redes sociais que são de big techs, ou seja, de proprietários. Tem pessoas que são donas dessas redes. Porque a gente pode achar que é uma rede pública, porque a gente não paga para estar lá, mas são redes de proprietários, né? E de bilionários que conseguem aí, inclusive, burlar, né, legislações nacionais ou impedir regulações. Então, tem todo esse debate. O MBL, ele surge como um grupo de jovens, né, numa empresa, uma produtora de vídeos, e eles são muito criativos e conseguem entender essa linguagem, né, dessa internet plataformizada que se inicia ali. Então, em 2013, a gente já teve uso bastante intenso de redes sociais, mas, né, isso vai se acentuando. Então, eles, de fato, conseguem ter estratégias inovadoras para, né, esse contexto, esse ecossistema comunicacional específico que eu estou dizendo, né? Então, é uma linguagem memética, é uma linguagem que tem muito humor, é uma linguagem que vai acionar elementos da cultura pop. Então, a gente vê vários sketches e conteúdos produzidos pelo MBL que vai fazer referência a séries, né? Enfim, isso é muito presente ali. E por que isso é bastante eficiente nas redes? Porque a gente está diante de um contexto de economia de atenção. Então, tem uma série de conteúdos ali explodindo. O que vai nos chamar mais atenção? Aquilo que tem humor, que tem uma sagacidade, que tem algum tipo de inovação, né? Isso eu estou falando sem pensar o algoritmo que eu já disse anteriormente, né? Que vai impulsionar conteúdos que são conteúdos mais ligados ao discurso de ódio, sensacionalismo. Então, eles conseguem fazer isso muito bem. Isso né, é um feito ali do MBL, não apenas outros grupos, mas especificamente do MBL. Mas, como eu já disse, isso já não é uma estratégia tão inovadora. Ela teve, né, algo que, né, então, quando a gente pensa em algumas eleições que são paradigmáticas, né, que trazem alguma inovação, em outro momento ela já pode ser mais ou menos incorporada por diferentes grupos, né? E a gente viu essa incorporação por outros grupos que não apenas o MBL. Então,
enfim, grupos da extrema-direita, e mesmo a gente vê recentemente a comunicação do governo federal também incorporando isso, né? Então vai falar de capivara, vai falar... Por quê? Porque é isso que é gatinho, que são assuntos que chamam a atenção das pessoas, né? Então, em geral, vem com aquilo para depois vir com um conteúdo um pouco mais denso e chamar atenção para essas redes. Então, não é mais novidade, Raquel, o que eles fizeram, já foi incorporado, né? Eles fizeram, no início ali, 2014, 2015, algumas campanhas muito interessantes, né? O raio privatizador, enfim, outras. E isso a gente não tem mais agora. O que eles vão trazer de inovador para a política do ponto de vista comunicacional, né? A ver. Uhum. E o Missão ele está querendo abrir um espaço ali entre os eleitores millennials e da geração Z, então um eleitor mais jovem, e também entre eleitores que têm um posicionamento mais de direita, de extrema direita, mas que já não se identifica como bolsonarista. Existe espaço para crescimento nesses setores? Não, espaço até existe, né? Se a gente pensar como que a prisão de Bolsonaro e filhos implicados, especificamente aí Eduardo Bolsonaro, como essa família. Então é sempre importante, né? O bolsonarismo é o sobrenome de uma família. Então a gente está falando de algo que é clânico, é um clã. Né? O Bolsonaro fez isso, colocou sua família na política e há uma associação entre a extrema-direita e o bolsonarismo, né? Então, o bolsonarismo ele tem o nome de uma família, mas ele não se restringe a ela. E a gente está vendo essa disputa acontecendo agora. Não à toa, filhos brigando, né, com a que foi primeira-dama, hoje ainda esposa de Jair Bolsonaro. Né? Então, você está falando de uma briga entre a família para quem é que vai conseguir manter isso. Você vê os filhos querendo manter o nome bolsonarismo como algo ainda que tem força e que tenta hegemonizar o campo da extrema-direita. E outros grupos que estão tentando, né, disputar um pouco mais isso. Agora, espaço à direita, né, ou a extrema-direita, em ambos existem, mas a gente precisa entender se não basta querer, né, ter esse espaço, é uma construção. Né? Então, quando a gente pensa no como o Bolsonaro chega ao poder, Bolsonaro só chega ao poder dentro de uma construção é um vácuo, né, da esquerda, então Dilma Rousseff, que sofre um processo de impeachment, Lula que é preso, a Lava Jato, que vai ter né, uma força ali contra as instituições, então uma terra arrasada na política mesmo, então uma percepção pública de que os políticos, nenhum deles serve para nada, então antipolítico, e dentro disso tudo vem esse outsider, né, esse antissistema, nesse discurso antissistema, que já fazia articulações no campo da direita e da extrema-direita desde 2014, Bolsonaro não chega ao poder em 2018 do nada, né? Então, essa construção começa em 2014. Então, assim, não é simples, né? Não basta querer. Fala, chegamos aqui e queremos aqui. Nós vamos dominar a direita, a extrema-direita, porque nós fizemos isso bem em algum momento. Não basta isso, né? É preciso fazer articulações, é preciso fazer articulações com outros partidos, com outras lideranças. Então, assim, há espaço, mas eu não saberia dizer se eles serão bem-sucedidos nesse intento. Vou fazer mais uma pergunta de futurologia. Para a presidência, eu acho que o Renan Santos não deve angariar muitos votos, mas no legislativo, tanto no federal quanto nos estados, é capaz do Missão conseguir uma boa quantidade de votos. O que você acha? Não, é possível, mas de novo, assim, existem questões que também precisam ser vistas, né? Então, quando a gente pensa no partido político do Brasil hoje, ele tem duas fontes de financiamento que são muito importantes: o fundo partidário, que é para a manutenção do partido, e o fundo eleitoral. Né? Então, esses partidos têm esses dois recursos a partir da sua representação. Então, o número de representantes que tem na Câmara. Além disso, a gente também tem
né? Então, no Brasil, por mais que você fale assim, vamos fazer uma reforma política, quase a cada 2 anos, quase você tem mudanças na legislação eleitoral, né? Então, reforma política a gente sempre tem. E a gente tem a chamada cláusula de barreira ou desempenho eleitoral que está em funcionamento. Então, também isso é um elemento importante para a gente pensar. Existem partidos que são muito fortes por conta, né, desses recursos, e aí a gente tem PL, PT também, e outros partidos, né? Agora a União Progressista, que tem esses recursos e, portanto, conseguem ser partidos que são máquinas eleitorais, porque para fazer campanha eleitoral, para, né, ter sucesso eleitoral, é preciso ter dinheiro, né? Então, essa é uma questão que a gente poderia discutir em outro momento. Então, eles não têm acesso a isso. Então, como que eles vão conseguir ter representatividade ou conseguir um número importante de votos no legislativo? Né? Vão precisar de recursos. Recursos a gente sabe que hoje ou eles vêm de recursos públicos, né, fundo eleitoral, ou de doações pessoais. Doação de empresa não é mais possível. Então, eles vão conseguir recursos disso? Será? Será que as pessoas vão querer colocar dinheiro, né, nesse partido? A ver, assim, eu acho que eles perderam um pouco o timing, né? A conjuntura ela não é tão favorável mais a esse partido missão. Ou eles podem ter um planejamento de mais longo prazo, né? Então, é possível isso. O fato é que ter um candidato à presidência da República, ele é importante, não exatamente como viabilidade eleitoral, ou seja, vai ser vitorioso, mas para que esse partido passe a ser conhecido pelas pessoas, né? Então, MBL é conhecido, missão nem tanto. Agora, será que a gente está falando do MBL, seu auge foi ali 2015, 2016, né? Enfim, esses anos ali, 2017, que antecedeu o Bolsonaro, mas 2015 e 2016. A gente está falando de 10 anos, né? Então, será que os jovens millennials, eles realmente conhecem o MBL? Né? O que foi o MBL? Temos que lembrar que a gente fala muito de política e pensa política o tempo todo, mas as pessoas não são bem assim, né? As pessoas estão vivendo suas vidas e, né, na dificuldade que é viver, né, o dia a dia, enfim, fazendo coisas e tentando sobreviver. Então, a ver, né? Agora, a candidatura de presidente da República, ela pode ser isso, né? Então, uma tentativa de ser conhecido. Então, se tiver uma intenção de votos né, não ruim, pode ser que venha a participar de debates eleitorais, que eu acho que pode ser mais difícil, né? Mas dependendo do número de candidatos que nós tivermos e das alianças que vão fazer, né? Então, o Renan vai ser o candidato a presidente da República, mas quem será seu vice? Né? Com qual partido que ele vai se aliar? Eles vão se aliar? Serão somente eles? Então, todas essas questões elas são importantes, né, para a gente ir acompanhando aí. Uhum. Tatiana, para a gente encerrar, a extrema-direita brasileira está bastante rachada. A gente viu essa semana mesmo a nova briga que é entre os filhos do Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. Todo dia está aparecendo uma disputa nova dentro desse campo. O surgimento do Missão, já com candidatos à eleição no ano que vem, vem trazer um elemento a mais aí de disputa dentro desse campo? É possível, Raquel, mas eu gostaria de fazer falar uma questão, né? A extrema-direita não deveria existir enquanto viabilidade eleitoral numa democracia. Então, ela não só deveria estar rachada, mas ela deveria estar em extinção. Né? Claro que é muito idealista da minha parte dizer que a extrema-direita acabaria, mas ela ter presença no espaço público, voz, possibilidade de articulações e tentativa de legitimação, porque legítimo não é, mas tentativa de legitimação, isso a gente deveria, olha, né? Então, não só fragmentada, como deveria acabar. Durante algum período da nossa história pós-redemocratização, né, então o período de transição que a gente teve da ditadura para a democracia, essa extrema-direita ela ficou escondida, ou a gente falava que ela ficou envergonhada. E ela deveria voltar para isso. Né? Então, o Missão ele pode ser um partido, uma força no campo da direita, tomara. Né? Enquanto cientista política e cidadã, gostaria que fosse esse o movimento.
não é exatamente isso que nós vemos, né? Inclusive, não apenas relacionado a eles não fizeram um aceno exatamente à extrema-direita, mas ao bolsonarismo, mas outros políticos fazem isso constantemente, governadores de estado, né? Então, acenos, aproximações, às vezes nem é aceno, é mais do que aceno, né? Adesão mesmo a este bolsonarismo que é a extrema-direita, isso é muito, muito ruim. E aí a gente pode pensar, mas ele está sendo pragmático, é só porque ele não pode abandonar os votos, virar as costas. Não importa a intenção, se ela é pragmática ou se ela é ideológica ou se é ambas. O fato é a concretude desse ato, né, de uma aproximação à extrema-direita, sempre. E essa aproximação, esse aceno, essa adesão, ela faz com que essa extrema-direita continue. E a gente está falando de um contexto, de um país em que a democracia demora a enraizar, né? Demorou não, porque estamos em processo. As instituições, elas funcionam, mas também não funcionam adequadamente. Funcionaram na medida em que Bolsonaro está preso, mas ele foi eleito, né? E fez atrocidades enquanto esteve presidente da República. Tentou um golpe contra a democracia, poderia ter sido reeleito e acabado com, né, o que a gente entende de democracia. Então, eu espero que esse partido, o novo partido, assim como outros políticos, não acenem mais à extrema-direita e ao bolsonarismo e reconstituam esse campo da direita com um projeto político para colocar em disputa, né, na próxima eleição. Acho que é isso. Tatiana, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Raquel. Até a próxima. Até. Esse foi o BDF Entrevista. Tem programa novo de segunda a sexta-feira. Dá para assistir no YouTube do Brasil de Fato, na Rede TVT. Também dá para ouvir na Rádio Brasil de Fato, 98.9. Até a próxima. Tchau.